Olá, eu vou aproveitar o tutorial de hoje para falar um pouquinho a respeito de um efeito que a gente pode conseguir utilizando alguns nodes básicos para fazer cores aleatórias em objetos duplicados. Esse efeito vai servir tanto para a engenharia de renderização Cycles como a engenharia de renderização Eevee. E para nós entendermos como é que nós vamos funcionar esse efeito, vamos utilizar o cubo como um objeto aqui experimental. Vamos clicar aqui no Move, encostar o cursor na setinha verde, pressionar com o botão esquerdo e arrastá-lo aqui para cima da superfície imaginária. Vamos com Shift A, adicionar uma Mesh Plane, vamos dar um S de escala, vamos aumentar esse plano, vai ser a nossa superfície aqui. E aqui temos uma cena básica para iniciarmos aqui o nosso entendimento sobre o recurso. O que nós vamos fazer inicialmente é o seguinte, pessoal. Nós vamos selecionar o objeto cubo e olhar aqui na barra de propriedades o ícone de material que foi aplicado ao mesmo. Veja que o Blender já deu um nome de material para ele, a gente pode clicar aqui 2 vezes e botar o nome que a gente quiser. Esse nome aí é alterável, mas eu vou mantê-lo aqui com o nome material. Na configuração desse material, aqui na opção de superfície, que é o Surface, vocês vão ver que o Use Nodes dele está utilizando uma superfície do tipo Principal BSDF. O primeiro passo que eu vou fazer aqui, só para facilitar o nosso entendimento, é modificar essa superfície, clicando no pontinho, para a superfície do tipo Diffuse BSDF. E aqui eu fiz o que? Eu coloquei no cubo uma superfície difusa com uma cor branca. Se eu clicar nesse seletor, eu posso vir aqui, aplicar uma cor vermelha. Observe que vocês não vão conseguir ver a cor, porque eu estou utilizando a viewport no modo sólido. Então eu tenho que alterar para o modo Rendered, que é a visualização em tempo real, aí eu vou ver a cor que eu coloquei aqui em Base Color. Eu posso também clicar no verde, posso clicar no azul e alterar para a cor que eu quiser. Eu vou mantê-lo aqui no branco. Para aplicar o efeito, eu vou ter que utilizar uma janela, que é a janela de adição de nodes. Vamos fazer o seguinte, eu vou encostar o cursor entre a timeline aqui embaixo e a 3D View. Ele vai se transformar num cursor de seta dupla, vou pressionar o botão esquerdo, arrastar e vou aumentar essa janela aqui, Timeline. Portanto, nessa janela Timeline eu vou modificá-la para que ela se transforme numa janela do tipo Shade Editor. Aqui então eu vou clicar nesse reloginho, vai abrir aí a opção de janelas que eu posso configurar para essa janela de baixo e eu vou configurá-la no modo Shade Editor. Eu vou aproximar aqui e repare que esse material que está aplicado ao objeto selecionado, ele tem o material Output, que é a saída, e tem o material que foi aplicado a ele inicialmente pelo Blender, com o nome material, superfície, vocês vão ver aqui Diffuse BSDF, que é um shader, e a cor dessa superfície vocês vão notar aqui que é o branco. Vejam que quando eu seleciono o cubo e utilizo aquele atalho de cópia com Shift D, a cópia eu posso movimentá-la e clicar em qualquer ponto aqui na área de trabalho, clicando com o botão esquerdo eu fixo a cópia. E essa cópia, note que ela selecionada tem o mesmo material do objeto original que eu copiei. Eu posso agora criar uma outra cópia, Shift D, posicionar aqui na área, clicar com o botão esquerdo e veja que o outro material também é idêntico ao primeiro. Então, para entender como é que vai funcionar o nosso efeito, eu vou usar o Ctrl Z aqui para voltar às ações. E em posse do primeiro objeto, que vai ser o nosso objeto original, nós vamos fazer o seguinte. Aqui na janela Shader Editor, nós vamos clicar em ADD ou podemos também utilizar o Shift A, que é o atalho de adição de nodes. Entre os nodes que nós vamos adicionar, nós temos o primeiro aqui, que vai ser o nó do tipo Color, de cor. Nós temos aqui a opção Hue Saturation. Nós vamos selecioná-lo. Vamos clicar esse node antes aqui do Diffuse BSDF. E vamos adicionar um outro node. Clicando em ADD ou com Shift A, nós vamos inserir um nó Input, que é um nó de entrada. E esse nó de entrada vai ser do tipo Object Info, ou informações de objeto em português. Vamos colocá-lo antes do Hue Saturation. Para aplicar o efeito que nós precisamos aqui de cópias duplicadas com cores diferenciadas,
nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos ligar essa opção aqui do Saturation Value, a opção Color. Nós vamos encostar o cursor nesse pontinho amarelo aqui do Color, pressionar o botão esquerdo e arrastar o nó para o nó Color do Diffuse BSDF. Mantém-se ainda a cor branca, que é a cor que nós estamos utilizando aqui no Hue Saturation. Nós vamos clicar nessa caixinha e vamos usar, nesse exemplo aqui, uma cor verde. Podemos também utilizar uma cor vermelha, podemos utilizar uma cor azul. E o que é que nós podemos aqui agora fazer para obter o efeito aí desejado? Simples. Nós vamos pegar o node do tipo Object Info, na opção Random nós vamos clicar na opção que ele tem aqui de configuração chamada Random, no pontinho cinza, pressionar o botão esquerdo e arrastar até o Hue, que é essa primeira configuração que aqui está. Veja que o objeto aqui já está diferente em relação à cor que aparece embaixo. Agora, se eu tentar fazer a duplicata desse objeto com Shift D, veja o que é que acontece. Eu faço a cópia de o objeto cubo, porém com a cor diferenciada. Se eu der novamente o Shift D, já crio uma outra cor. Se eu der outro Shift D, já crio uma outra cor do cubo. Então eu consigo duplicar com apenas esse efeito de nodes aqui. Vai servir para o Cycles? Sim. Se vocês voltarem a atenção de vocês aqui para o ícone de render, que é a TV, o Render Engine, vocês podem ver que eu estou utilizando o Eevee. É só eu selecionar a opção Cycles. Veja que essa opção funciona aqui para o Cycles. Se eu quiser intensificar um pouquinho essa luz de fundo, eu venho aqui em Word, na opção Color do Surface, eu aumento um pouquinho para clarear mais. Veja que eu estou usando o Cycles, como posso também vir aqui utilizar o Eevee para poder fazer o mesmo procedimento do efeito. O Shift D é prático. Vamos utilizar uma outra metodologia de cópia. Nós vamos manter esses nodes aí no objeto original e vamos dar o Ctrl Z para voltar as ações e voltar ao primeiro cubo. Mantendo os nodes aqui, nós vamos utilizar agora um outro artifício de cópia, que é através do modificador Array, que é um modificador de sequência. Com o cubo aqui na área, eu posso simplesmente vir aqui no ícone Modifier, Add Modifier e aplicar a esse objeto selecionado, que é o cubo, o modificador Generic, que é o geral, né, do tipo Array, é o modificador de sequência. Veja que o Array, o que é que ele faz? Ele faz uma contagem do objeto original em relação a uma sequência que é cópia. Vocês vão ver isso aqui nas configurações do Array, de modificador, na opção Count. Se eu colocar esse valor em 1, eu tenho somente o original. Se eu colocar em 2, eu tenho o original e a cópia. Para eu poder afastar o original da cópia, aqui na opção relativa ao Offset, vocês vão ver que eu tenho os eixos que eu posso configurar para movimentar a direção desse cubo. Como eu estou utilizando o eixo X, que é justamente essa linha vermelha, a sequência eu vou fazer nesse direcionamento. Então eu posso, nessa opção 1 aqui, dar um valor 1.4, que eu afasto um pouco mais a sequência criada, e aqui eu posso dar mais contadores. Eu tenho aqui 5 objetos agora com a sequência Array. Eu poderia aplicar outros Array para fazer a sequência pelo eixo Y, pelo eixo Z, aí cabe um pouquinho mais de tempo para fazer isso. Mas vocês podem observar que no Array, quando eu faço a cópia, os objetos copiados vão manter as mesmas características do original. Eu não consegui o efeito através do Node. Mas é possível conseguir. Como é que eu faço? Primeiramente, o que eu tenho que fazer é aplicar o Array à sequência que eu criei. Então, eu vou aplicar, Array já foi feito, eu tenho todos os objetos de sequência criado com o modificador. É preciso, então, pessoal, que eu faça o seguinte, que eu saia da Object Mode, entre no modo Edit Mode, posso usar a tecla Tab para isso, aqui em cima. Veja que eu tenho os objetos criados pelo sequenciador Array, todos selecionados. Basta agora eu usar o atalho P, que abre o menu Separate, que é o menu que vai separar os objetos
pelo método de seleção, pelo método de material ou pelo método de pequenas partes. A opção que eu vou escolher nesse caso aqui é By Loose Parts. Então seleciono essa terceira opção. Veja que quando eu clicar, automaticamente, ó, eu já separei os objetos e cada objeto vai ganhar uma cor diferenciada porque eu apliquei no original esse node simples aqui através do Shade Editor. Então, voltando para o Object Mode, temos aí o resultado interessantíssimo para a gente utilizar em recursos que a gente pretenda aí em nossos objetos, tanto com Cycles como com o Eevee. Mão na massa e bom proveito aí da dica. Até o próximo tutorial.